Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Espírita Jorge, esse momento tão importante em que temos a oportunidade de aprender um pouco mais com os ensinamentos da doutrina espírita, essa doutrina de amor que nos ampara, que nos consola, que nos ajuda a construir cada vez melhor a nossa caminhada. Hoje, dando continuidade aos temas do mês de setembro, que estiveram ligados à campanha de prevenção do suicídio do Setembro Amarelo, vamos ter conosco a nossa companheira Regina Mota, que falará sobre viver com propósito e significado. Antes de passar a Regina, vamos fazer a leitura de uma página inicial e, em seguida, a nossa prece. A página de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler o capítulo 162, Dentro da Luta. Não peço para que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Jesus, em João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margens à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos um amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Convido vocês agora a elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre querido, agradecemos por aqui estarmos, Senhor, reunidos em seu nome, neste momento em que pedimos força, Mestre, amparo, proteção para todos nós, para nossos entes queridos, e que seus mensageiros, Senhor, possam nos envolver com sua luz, com seu amor, nos dando coragem, nos trazendo aceitação das nossas próprias dificuldades. E que nossa companheira, Regina, que fará a palestra dessa noite, seja igualmente envolvida por essas vibrações amorosas. Que assim seja, graças a Deus. E assim passamos então à palestra da Regina. Boa noite. Muito bom estar hoje aqui para falar desse tema, viver com propósito e significado. Um tema que tem tanto a ver com o Setembro Amarelo, com a campanha de valorização da vida que se faz ao longo deste mês. Como o tema é amplo, talvez seja mais fácil olharmos cada um dos seus termos para entender o que é propósito, o que é que tem significado para nós e até mesmo o que é vida.
Perguntando assim, a gente já vê que o tema é complexo e que tem muitas interpretações. Então, talvez seja melhor trazer ainda mais para o nosso dia a dia, para ficar mais simples, mais perto de nós. E aí podemos perguntar: por que cada um de nós existe? Ou para que existimos? Dá para ficar mais simples? Dá. O que é que faz com que nos levantemos toda manhã? Não vale dizer o despertador, porque a gente sempre pode desligar o despertador. Mas o que é que faz que saiamos da cama, que encaremos a vida, a nossa rotina, as nossas dificuldades, nosso trabalho, nosso estudo, nosso dia a dia, todos os dias? Para que nos levantamos de manhã? Então, talvez essa seja uma reflexão que cada um de nós possa fazer e que vai nos dar boas pistas do que é que tem significado da nossa vida. O que é que nos dá propósito? Qual a finalidade da nossa existência? E por aí já vemos que a resposta não é simples nem é única. Vale o mesmo para a vida. Aqui nesse estudo, vamos falar de vida muito além do campo biológico. Não só o corpo, mas também o espírito, ou a alma, ou a consciência, ou a centelha divina. Como é que se queira chamar essa energia que, para além do corpo, nos move, nos estimula, nos faz sentir vivos. E mais uma vez, esse valor não é automático, nem é igual para todo mundo. Propósito e significado também não são automáticos nem iguais para todo mundo. Cada um de nós vai construindo ao longo da vida o seu propósito. Cada um de nós vai percebendo o que é que tem significado. E tanto não é igual para todo mundo que temos um Setembro Amarelo. Porque, para muitas pessoas, quando a vida deixa de ter propósito e significado, ela deixa de ter valor. Ela não vale mais a pena ser vivida. E aí nós percebemos que esse valor não é coletivo, mas individual. Não tem a ver com o que nos acontece, com as circunstâncias à nossa volta. Não tem a ver com ter dinheiro ou não. Não tem a ver só com ter saúde ou não, ter amigos ou não. Porque cada uma dessas circunstâncias é vivida de uma forma diferente por cada pessoa. Então, isso poderia resumir esse estudo de hoje, que é propósito e significado não tem a ver com o que está fora, mas tem a ver com como o que nos acontece, como o que está fora é vivido por cada um de nós dentro. Não tem a ver com os fatos, mas com a nossa atitude. E cada vez que eu falo desse tema, que eu escuto esse tema, eu lembro do psiquiatra Viktor Frankl, que escreveu um livro, Em Busca de Sentido, baseado na sua experiência como prisioneiro de campos de concentração. E ele afirma no livro que ter um sentido para a vida é o que mais fortalece a pessoa nos piores momentos, nos momentos mais difíceis. E ele vai dizer que pode-se privar a pessoa de tudo, menos da liberdade de escolher que atitude terá frente ao que lhe acontece. Menos da liberdade de escolher que atitude terá diante do que lhe acontece. Nem sempre é fácil, e aí podemos pedir ajuda. Nem sempre conseguimos sozinhos. Por isso é tão importante ter uma rede de apoio, ter pessoas com quem possamos contar, dividir os momentos difíceis. Mas a tarefa é de cada um, não pode ser terceirizada. E aí a gente vai ficar com essa frase, com essa ideia em mente. O sentido, o propósito, o significado não tem a ver com o que nos acontece, mas em como vivemos. E aí vale fazer a pergunta: como é que estamos vivendo a nossa vida?
Que atitudes predominam? Nós somos aqueles que sempre reclamam, que tudo sempre está ruim, que tudo sempre é difícil? Ou, apesar da dificuldade, vamos à luta? Arregaçamos as mangas e vamos ver o que dá para fazer, o que é possível fazer aqui e agora. O problema não está em reclamar. O problema é só reclamar. O problema não está em estar feliz, claro, mas o problema é ter que estar feliz o tempo todo. Então, cada vez que a gente se prende a um padrão desse, que é muito mais externo do que interno, nós estamos criando dificuldades para nós mesmos. Por isso é que o valor tem a ver com o que está dentro. Porque às vezes vamos estar bem e às vezes não tão bem assim. Às vezes triste, às vezes alegre, às vezes esperançosos, às vezes sem esperança. Essa alternância faz parte e é saudável. O problema é ficar só num dos lados. É achar que a pressão que a gente tem de fora para ser feliz, para estar bem o tempo todo, para postar o tempo todo nas redes sociais como a vida está maravilhosa, deve ser o único padrão de vida. Quando a gente passa a viver de acordo com o que está fora, nós nos desconectamos do que estamos sentindo dentro. E aí estabelece-se um conflito, um sofrimento, uma angústia, que se não for vista, percebida, lidada, pode resultar em doença, em estresse, num cansaço extremo. Pode chegar ao ponto da gente bater a mão no despertador e dizer, não quero mais levantar de manhã. Que fique bem claro que de vez em quando fazer isso é muito saudável. Deixar o despertador e descansar é muito saudável. O problema é fazer isso todo dia, o tempo todo. Essa alternância é saudável. E aí lembro de uma fábula chinesa que fala de um fazendeiro que está na sua vida, na sua fazenda, e um dia o seu melhor cavalo, seu cavalo puro sangue, foge. Os vizinhos, claro, chegam para ele e vêm confortá-lo, e vêm dizer, nossa, que tragédia, mas que azar que você teve, coitado de você. Ele olha, e talvez por ser chinês, por ter toda aquela sabedoria oriental, e diz assim, pode ser ruim, pode ser bom. Os vizinhos não entendem nada, pensam que ele está traumatizado pela perda do seu melhor cavalo e deixam ele lá. Um mês depois, não é que o cavalo volta e atrás dele vem uma manada de 20 cavalos selvagens? Os vizinhos, vendo aquilo, vão lá e dizem para ele, nossa, que sorte! Que coisa boa que te aconteceu! Isso é muito bom! E o que o fazendeiro responde? Pode ser bom, pode ser ruim. E segue a vida. Dias depois, o filho dele vai domar os cavalos selvagens e quando monta no primeiro cavalo, ele é derrubado, cai e quebra a perna. Lá vem os vizinhos de novo dizer o quê? Que azar! Nossa, mas que sofrimento! Que problema enorme! Seu filho quebrou a perna, ele é que te ajuda na fazenda, como é que você vai fazer agora? E ele responde o quê? Pode ser ruim, pode ser bom. Passa uma semana, começa uma guerra e os soldados do rei chegam para convocar os jovens para a guerra. Praticamente todos são convocados, menos o filho do fazendeiro, porque estava com a perna quebrada. E aí essa história pode continuar indefinidamente. Porque sempre vão ter aqueles que vão dizer que o que acontece é tudo de bom ou o que acontece é tudo de ruim. Mas tem também aqueles que, como o fazendeiro da fábula chinesa lá, vão perceber que as coisas podem ser boas no momento e depois algo ruim acontecer. Ou aquilo que é ruim hoje pode, daqui a algum tempo, não ser tão ruim assim, resultar em algo positivo. O que fica dessa história é exatamente isso, que o significado do que acontece não está fora, mas dentro.
É como a gente vê um filme que transcorre quando pensamos na nossa vida, e a gente vai vendo o filme, e dependendo do filme, a gente percebe que o sentido do filme só pode ser determinado, percebido na cena final. Quantas vezes é a cena final do filme que muda toda a nossa percepção da história? Então não dá para a gente ser tão determinista em que o que nos acontece é tudo de ruim ou o que nos acontece é tudo de bom. Porque o filme ainda não acabou. E enquanto o filme não acabou, coisas novas podem acontecer, que nos surpreendam. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec já fazia essa pergunta da finalidade da vida. Na questão 132, ele pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E a resposta que ele recebe, eu vou ler resumidamente aqui, é: a finalidade é levá-los à perfeição. A encarnação tem ainda outra finalidade: pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele também progride. E Kardec vai fazer o comentário de que tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E é muito rico isso, porque qual é a nossa parte na obra geral da criação? E aí a gente não precisa pensar que é resolver os problemas do mundo. A nossa parte na obra geral da criação começa por nós. Pode ser nos melhorarmos, ir aparando as nossas arestas, melhorando aquilo que sabemos que ainda dá para melhorar. A nossa parte da criação pode ser influenciar a convivência no nosso grupo familiar. Para algumas pessoas, isso pode levar a influenciar a vida na sociedade como um todo, ou no planeta. Cada um vai descobrir aquilo que tem propósito, aquilo que tem significado. Pode ser uma causa, pode ser viver uma vida simples, tranquila, sem perturbar ninguém, o que não é pouca coisa. E aí, lá mesmo no Livro dos Espíritos, a gente vai ver, Kardec pergunta sobre a felicidade, e os espíritos ele vai perguntar se é possível ser feliz, totalmente feliz, aqui na Terra. E os espíritos vão responder que não. Isso está na questão 920. Mas dizem que depende do homem abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então está em nossas mãos construir essa felicidade. Está em nossas mãos abrandar, na medida do possível, as nossas dores. Temos sim que trabalhar para melhorar as nossas condições de vida, dentro do que é possível. Mas quantas vezes, vai dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, quantas vezes o homem é o artífice da própria infelicidade? Quantas vezes nós mesmos criamos problemas e vamos ter que lidar com eles? Mas aí a gente pensa, não, mas como assim? Tem tantas dificuldades que não dependem de nós. Tem uma pandemia aí que eu não tenho nada a ver com isso. Podemos estar passando por doenças, catástrofes, situações que não dependem de nós. Vamos lembrar lá do início? Não é o que nos acontece, mas como é vivido. A paz de espírito, a felicidade, na medida do possível, não tem a ver com o que nos acontece, mas como lidamos com tudo que nos cerca, como reagimos. E aí não é igual para todos. Uma pandemia pode ser vivida de milhares de maneiras diferentes por milhares de pessoas. O desafio é descobrir como atravessar tudo isso que nos acontece da melhor maneira possível. Não dá para estar bem o tempo todo. Esse ideal é um ideal impossível. Mas também não precisamos estar mal o tempo todo. Esse equilíbrio é talvez o que tenhamos de mais saudável no momento.
Mas até mesmo a doença, até mesmo aquilo que nos causa dor, pode ter sentido e significado. Claro, do ponto de vista da psicossomática, não há dúvida de que o corpo fala, o corpo grita. Quantas vezes a doença que nos acomete é um alerta para mudarmos o nosso estilo de vida? Quantas vezes as dores que temos vêm nos alertar de que precisamos viver de uma maneira diferente? Vêm nos mostrar o que realmente é importante, daquilo que é supérfluo, desnecessário. Então, tudo o que nos acontece não tem a ver só com a causa. Ficar perguntando apenas por que isso aconteceu comigo faz de nós, muitas vezes, vítimas do azar, da vida, da sorte. Mas se eu pergunto para quê, nós colocamos um sentido e um significado. O que é que eu posso aprender com isso que a vida está me trazendo? Como é que eu posso lidar com isso? Às vezes podemos resolver, às vezes podemos atravessar, às vezes podemos apenas aprender a lidar da melhor maneira possível. A dor não é agradável, mas é útil. Ela nos ajuda a sobreviver de uma maneira diferente. Ela nos alerta para aquilo que nos fere. E é interessante que a gente vai pensando em cada um de nós, nessa caminhada, como um herói. A gente pensa nos super-heróis, como tudo é fácil para os heróis. Mas quando nós pensamos nos heróis, não necessariamente tudo é fácil para eles. Muitas vezes eles são chamados a uma aventura e não querem nem ir. Aí algo acontece que eles precisam enfrentar aquela situação. E aí buscam auxiliares, buscam, às vezes, eles têm um mestre, um guia. Vão encarar aquele desafio. Muitas vezes caem e levantam de novo. Apanham. A gente sofre com o filme quase no final, pensa que tudo vai dar errado. Mas eles conseguem enfrentar aquela situação e voltam. Mas o herói que volta não é o mesmo que foi. Depois de toda aquela aventura, ele se transformou. E não é isso que acontece conosco na nossa jornada de vida? Nós estamos aqui, às vezes a gente está quietinho no canto e algo acontece que nos sacode. E nós não temos opção senão atravessar esse terremoto, esse maremoto, esse desafio, essas dificuldades e vamos. Não precisamos ir sozinhos, podemos contar com amigos, podemos buscar leituras, palestras, estudos, vídeos que nos fortaleçam, que nos tragam conhecimento sobre a melhor maneira de lidar com aquela situação. Mas uma vez que atravessamos aquela situação, não somos a mesma pessoa. Saímos transformados, fortalecidos. E prontos para o próximo desafio, porque a única certeza que a gente tem é que eles virão. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 56, traz um texto baseado numa frase de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, que é: "E o que tens ajuntado, para quem será?" Eu vou ler só um trechinho do que Emmanuel escreveu, que é assim: "Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. A maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Examinada a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos." E aí a gente volta para o nosso dia a dia e se pergunta: o que é que temos ajuntado? Não apenas em bens materiais, para além dos bens materiais. O que é que temos ajuntado, colecionado em experiências, em sentimentos, em ideias, em relações, em aprendizado?
Qual a nossa bagagem emocional? Qual a nossa bagagem de vida, de vivência? Aquilo que nos faz levantar de manhã. O que nos toca o coração, o que nos aquece a alma. Essa é uma medida que a gente tem que ter. O que é que nos faz bater o coração de uma forma melhor? O que é que nos aquece a alma? O que é que nos faz levantar de manhã com mais ânimo? Isso tem a ver com propósito e significado. Isso tem a ver com fazer a vida valer a pena. E é mais do que sobrevivência. Temos que cuidar da sobrevivência, claro. Temos que cuidar de, né, ter comida, ter casa, ter abrigo. Temos que cuidar da vida material, sim. Mas temos que ir além da sobrevivência. Porque o instinto de sobrevivência os animais também têm. Os animais também lutam para sobreviver todo dia. Mas o que é que nos diferencia dos animais? É o que buscamos para além da sobrevivência. Para além da sobrevivência material. Essa é uma pergunta para a gente fazer ali quando bater o despertador e a gente ficar levanto, não levanto, levanto, não levanto. E é interessante porque cada fase da vida traz essa tarefa de um peso diferente. As primeiras fases da vida a gente está muito ligado mesmo à sobrevivência, vamos para a luta, vamos batalhar, estamos muito mais voltados para fora e é natural e saudável que seja assim. Mas depois de uma certa idade, mais ou menos da metade da vida, também é natural que só isso não baste. E aí nós mudamos os critérios, nós nos voltamos mais para dentro. A gente já não tem tanta pressa de fazer tanta coisa lá fora. Eu não preciso mais estar num lugar com a multidão. Hoje em dia isso é até bom, né? Eu posso estar com poucos amigos. A gente muda o critério e outros valores passam a ter pesos maiores. Isso é muito interessante, e aí lembro de uma outra fábula, já que hoje é o dia das fábulas. Essa eu ouvi numa palestra da filósofa e professora Lúcia Helena Galvão, que está no YouTube até. E é baseada num conto indiano. E o conto é Os Sonhos do Rei. Era lá uma vez um rei que teve um sonho, que estava sentado em seu trono, e aí ele viu que várias raposas entravam e saíam pelas janelas do salão. Acordou preocupado, chamou os sábios da corte, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ele então divulgou para todo o reino que daria um saco de moedas de ouro a quem fosse capaz de interpretar aquele sonho de forma que fizesse sentido. E aí, eis que lá no meio da floresta tem um lenhador muito pobre, chamado Ravi, que leu o aviso e só pensava nisso. Nossa, como esse saco de moedas de ouro ia resolver a minha vida. Ah, se eu pudesse adivinhar o que significam os sonhos do rei. Quando ele está lá na floresta se lamentando, eis que chega um pássaro pequenininho, colorido e fala com ele. O que é que te preocupa, Ravi? O lenhador se assusta, né? Como assim? Um pássaro que fala? E aí o pássaro responde, não só falo, mas como sei o significado do sonho do rei. Posso te contar, desde que você volte aqui e divida metade da recompensa comigo. Claro que o lenhador concordou, e aí o pássaro lhe disse, o sonho significa que o ar do reino está impregnado de traição. O rei deve tomar cuidado para não ser traído. O lenhador saiu animadíssimo, foi até o rei, falou da interpretação do sonho, e o rei, que já estava intuindo, percebendo que era por aí mesmo o seu sonho, ficou muito feliz de ver a sua intuição confirmada e entregou a Ravi um saco de moedas de ouro. Quando ele está voltando para casa, ele já começa a pensar, minha miséria é tanta, eu preciso tanto desse ouro para melhorar minha casa, para melhorar minha vida. O que é, afinal, que aquele pássaro vai fazer com moedas de ouro? Ele não vai precisar de moedas de ouro. Quer saber? Esquece o pássaro, eu vou ficar com o ouro todo. Foi para casa, melhorou a sua casa, melhorou a sua vida e passou a viver bem mais confortável. Passado algum tempo, o rei tem outro sonho. Desta vez ele está sentado no trono
E aí ele vê, olhando para cima, que tem uma adaga, uma faca pendente no teto, prestes a cair sobre a sua cabeça. Assustado, chama os guardas e manda buscar quem? O lenhador. Já que foi ele que adivinhou o primeiro sonho, ele vai interpretar esse também. E aí, está lá Ravi na sua casa, tranquilo, quando aparece na porta a guarda real, dizendo que o rei o está convocando para interpretar um segundo sonho. Ravi tenta ganhar tempo, mas não tem como fugir do convite, porque recusar um convite do rei equivale a ser morto. E aí ele pede um dia para pensar no sonho. Quando os guardas saem, ele volta para aquele tronco onde encontrou o passarinho e começa a se lamentar de novo. Eis que o passarinho aparece e fala com ele: o que foi, Ravi? O rei teve um novo sonho? E ele responde: sim, e se você puder me ajudar, eu prometo que eu vou dividir com você a recompensa que eu ganhar. O pássaro vai e conta para ele o significado do sonho. O sonho indica que o ar do reino está impregnado de violência. Vai e diz ao rei que tome cuidado para não ser vítima de um atentado. Ravi dispara para o palácio, conta para o rei, que feliz com a interpretação, entrega a ele 2 sacos de ouro. E lá está Ravi, voltando para casa com os 2 sacos cheios de moedas de ouro, quando começa a pensar: que passarinho aproveitador! Ele quer enriquecer às minhas custas. Ele nem precisa de ouro. Quer saber? Eu vou terminar com isso de uma vez por todas. Pega uma pedra, esconde na mão e quando chega no local de encontro, atira a pedra no pássaro. Só que o pássaro, espertamente, levanta voo e a pedra só passa de raspão. Ravi volta para casa, está lá vivendo a sua vida muito tranquilamente, quando o que acontece? O rei tem um novo sonho. Dessa vez, ele está sentado no seu trono e vê entrar pela janela várias ovelhas. Elas entram e circulam pelo salão. O que é que o rei faz? Manda os guardas buscarem Ravi de novo. E desta vez, Ravi cai em desespero. Como é que ele pode ter sido tão estúpido? Como é que pode ter sido tão ingrato, tão bruto com o passarinho? E aí, reconhecendo o seu erro, ele chora amargamente e volta para o tronco da floresta, já sem a menor esperança de que o pássaro vá aparecer. Mas, para sua surpresa, o pássaro aparece, pousa ao seu lado e faz a mesma pergunta. Novo sonho, Ravi? Sem caindo em si de alegria, sem saber o que dizer, Ravi põe-se de joelho diante do pássaro, pede 1000 perdões por sua conduta e jura que dessa vez ele vai cumprir a promessa. O pássaro mais uma vez concorda em ajudá-lo e conta a sua interpretação do sonho. Diga ao rei que agora há pureza e honestidade impregnando o ar do reino, que ele desfrute e fique em paz. Ravi corre ao palácio, fala ao rei sobre o sonho e o rei fica ainda mais feliz porque agora ele pode relaxar. Entrega a Ravi 3 sacos de moedas de ouro. Desta vez, sinceramente determinada a corrigir seus erros, Ravi vai direto ao ponto de encontro. Lá chegando, encontra o pássaro e diz para ele: aqui está, belo pássaro colorido, o meio saco de ouro que te devia da primeira vez, 1 saco de ouro que te devia do segundo sonho, e 1,5 sacos de ouro que te devo por este sonho. Ao todo, 3 sacos de ouro, e mais meu sincero pedido de perdão. E aí, escuta a resposta do pássaro. Não necessito de ouro, Ravi.
Tudo o que preciso são sementes para me alimentar, um galho para pousar, asas para voar e meu canto que embeleza meus dias. Também não necessito do seu perdão, pois nunca esperei que você agisse de maneira diferente. No primeiro sonho, o ar do reino estava impregnado de traição e você me traiu. No segundo, o ar do reino estava impregnado de violência e você foi violento comigo. Agora, o ar do reino está impregnado de pureza e você está sendo puro e honesto comigo. Poucos homens são capazes de ser fiéis a si mesmo sem se deixarem contaminar pelo ar em volta. E nunca esperei que você fosse um deles. E aí a gente, com essa reflexão, volta para o dia de hoje, em que o ar à nossa volta está tão tenso, com tantos problemas, em que o ar à nossa volta está tão impregnado de conflito, violência, briga, né? Ódio, injustiças. E a pergunta é, nós agimos de acordo com o que está dentro? Somos fiéis a nós mesmos, aos nossos princípios? Ou somos contaminados pelo que acontece fora? Ou somos contaminados pelo ambiente à nossa volta? Vou repetir a frase do pássaro. Poucos homens são capazes de ser fiéis a si mesmos sem se deixarem contaminar pelo ar em volta. É um desafio mesmo. Mas é preciso começar de algum ponto. E aí talvez a gente comece de manhã, quando levanta. É preciso que a gente relembre de manhã, quando levanta, qual o propósito, que valores são importantes para nós. O que é que nos tira da cama? O que é que realmente tem significado? E aí, talvez a gente se relembre várias vezes de como é importante agir de acordo com a nossa consciência e não levado pelo meio à nossa volta, pelas notícias que nos chegam, pelas mensagens do WhatsApp, pelas mensagens das redes sociais que quantas vezes estimulam separação, ódio, raiva, mata, esfola. E se o mundo fora está tão difícil, não tem tantos projetos bons para nos estimular, se não vemos fora os valores mais elevados que nos estimulem, talvez tenhamos que buscar dentro a força e o sentido da vida. Talvez tenhamos que fortalecer em nós, no nosso pequeno ambiente, esses valores que dão sentido e significado à nossa existência. E que, por sua vez, ainda que pareça difícil, vão acabar transformando a consciência coletiva. Cada um de nós, quando se transforma, afeta o ambiente em volta. O ambiente em volta não é feito do nada, é feito das pessoas que o ocupam. Reclamamos da sociedade, mas somos partes dessa sociedade. Então não dá para nos excluirmos da sociedade. Somos partes do ar do reino e podemos contribuir para que esse ar piore ou melhore. Kardec disse isso, né? Cada um, ao se melhorar, contribui para o progresso do todo e também acaba progredindo. Tudo está conectado. E aí nós vamos vendo, quando a gente fala de ser feliz, de buscar a felicidade, de estar feliz, a felicidade não é um produto de prateleira que a gente vai lá e pega pronta. Ela é resultado das ações que vamos construindo, dos valores que colocamos naquilo que fazemos, no significado que damos às pequenas coisas que nos acontecem. A felicidade pode estar nessas pequenas coisas. Mas a vida em si tem um projeto de autodesenvolvimento, de autorrealização. Ela nos empurra. Nós vamos progredir de um jeito ou de outro.
Do jeito mais suave é melhor, mas se não, iremos aos trancos e barrancos mesmo. Mas lembrando, o que faz diferença não são os fatos que nos acontecem, mas como eu me relaciono com eles. É muita reflexão para quem começou querendo desligar o despertador de manhã cedo. Mas são importantes essas reflexões para irmos percebendo por que nos levantamos, para não fazermos da nossa vida uma rotina automática, para darmos sentido e significado a ela. E aí, para encerrar, eu queria ler algumas frases de um texto do Bert Hellinger, que é intitulado A Vida. O texto é longo, eu separei só algumas frases. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói o supérfluo até que reste somente o importante. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo. A vida ri de você, muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. Mas creia, tudo isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Que com essa mensagem possamos todos, no nosso dia a dia, buscar descobrir o sentido, o significado, o que faz com que nos levantemos de manhã. E viver o dia, na medida do possível, de forma que possamos, à noite, voltar para a cama com a certeza de que fizemos o nosso melhor, o nosso pouquinho, mas que não estamos apenas sobrevivendo, mas construindo significado e propósito para as nossas vidas. Boa noite, muito obrigada. Nós agradecemos a Regina pela sua palestra, por dividir conosco seus conhecimentos e que possamos, cada vez mais, colocá-los em prática no nosso dia a dia, no nosso caminho, que assim possamos construir cada vez melhor essa nossa estrada na nossa existência terrena. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.